Você aí viu o resultado da Braskem e agora está em dúvida se é uma boa empresa, se vai se recuperar ou não? Vem comigo que esse vídeo é para você. Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos e hoje vamos falar sobre Braskem. Ela lucrou e agora o que fazer com esta ação? Então, você aí, investidor que tem ações da Braskem, está acompanhando ou investidor que está procurando uma oportunidade para se aventurar em uma empresa que caiu na bolsa de valores. Então vamos falar sobre o resultado que a Braskem trouxe neste último trimestre. Então vamos fazer uma análise e entender se é o momento atual para comprar ou não. Quais são as oportunidades e o que ficar de olho nesta ação. Então, bora lá, pessoal. Começando então com o nosso mapa mental, falando sobre o resultado. Então, antes de falarmos sobre o que ficar de olho na Braskem, se vale a pena, vamos falar alguns números do resultado deste segundo trimestre de 2026. Então, vamos começar. Braskem, segundo trimestre de 2026, apresentou um lucro líquido de 3,33 bilhões, EBITDA recorrente de 5,25 bilhões e uma margem EBITDA de 24%. Então, com esses números, mostrou-se que teve uma reversão do prejuízo que ela teve lá no segundo trimestre de 2025. Então, antes, em 2025, segundo trimestre, estava com prejuízo de 267 milhões e agora registrou lucro. Tá? E um ponto importantíssimo é a questão do EBITDA. Então, o EBITDA ele mostra sua margem operacional, o seu resultado operacional. Então, mostrou-se uma forte melhoria, certo? E aí é que fica esta dúvida. Com este resultado operacional excelente, será mesmo que a Braskem vai conseguir se recuperar? Então, com este resultado, ficou esta dúvida. E vamos então debulhar um pouquinho mais sobre esta ação. Então, com este resultado, temos dois pontos a analisar, muito importante. Então, primeiro ponto, a questão do resultado operacional. Então, resultado operacional, nem precisamos falar. Melhorou e muito, tá? Muito mesmo. Só com o EBITDA podemos entender que ela melhorou bastante. E um dos pontos foi a questão da recuperação do spread químico e dos petroquímicos. Então, esse spread ajudou bastante nesta recuperação dela na questão do EBITDA, tá? E aí, entrando em estrutura financeira, aí sim, aí é uma coisa muito dedicada. Por quê? Todos sabem da dívida bilionária que a Braskem tem, ok? Só que ela tem um objetivo de diminuir esta alavancagem. E aí é que tá. Para diminuir esta alavancagem, temos um EBITDA que aumentou, só que fica a grande dúvida: será que esse EBITDA vai ser sustentável? Então, esta é a grande questão. Ela voltou a dar lucro, mas o problema não acabou. Tem uma dívida gigantesca ainda. Então, nesta questão do EBITDA, quanto que seria o normal, tá? Na questão do EBITDA versus a dívida líquida. Então, com esta tabela aqui embaixo, podemos entender melhor qual dívida líquida sobre EBITDA podemos interpretar, tá? Okay? Então, acima de 5 vezes, ainda consideramos um alto risco. De 4 a 5 vezes, ainda está elevado. E de 3 a 4 vezes, começa a normalizar, ok? Então, de 2 a 3, uma estrutura mais saudável, e abaixo de 2, muito confortável, ok? Então, neste ponto, a alavancagem dela, com esses
no segundo trimestre de 2026 ficou aproximadamente em 6,74 vezes, então está acima de 5 vezes. Ainda podemos considerar uma dívida de alto risco, então temos ainda uma grande dívida para a Braskem conseguir fazer a gestão. Tá? E aí nessa tabela abaixo, iria mostrar se o EBITDA continuasse sustentável, qual que seria a dívida ali que a gente ia poder considerar que começaria a normalizar. E aí a gente vê que é uma péssima situação para a Braskem. Para ela diminuir a sua alavancagem em relação à EBITDA, sua dívida líquida teria que cair para 26 bilhões. A gente está falando aí de 16 bilhões de queda da sua dívida líquida. 17 bilhões de diminuição da sua dívida para considerarmos uma dívida ali entrando nos eixos. Então, existe muito trabalho a ser feito ainda lá na Braskem, ok? E, como dito anteriormente, um dos fatores do EBITDA da Braskem ter sido muito bom foi a questão do spread. O spread entre o spread petroquímico e químico, o que seria? Seria a diferença entre o preço de venda de um produto petroquímico e o custo de sua matéria-prima. Então, foi um spread elevadíssimo. Então, não significa que nos próximos meses, nos próximos trimestres, esse spread irá continuar. Então, é um ponto a se levar muito em consideração para você acompanhar, acompanhar a questão do preço e também do custo de matéria-prima, que vai fazer diferença sim no EBITDA da companhia, ok? Então, qual que é a situação da Braskem? Então, a situação da Braskem é complicadíssima, claro, com uma dívida aí mais de 17 bilhões para se diminuir a sua alavancagem. No entanto, vamos para os cenários. O que pode acontecer com a Braskem nesses próximos meses e anos? Então, vamos lá. Cenário número 1, alongamento da dívida. É provavelmente a solução menos traumática. Então, o que ela está fazendo? Ela está tentando negociar com os credores para aumentar os prazos de pagamento. Então, em vez de pagar uma dívida de 10 bilhões em poucos anos, ela tenta alongar os vencimentos para um período muito maior. Por quê? Isto ajuda na pressão sobre o caixa. Então, o caixa é muito importante neste momento. Então, ela consegue alongar, reduz o fluxo de caixa e consegue reduzir a pressão, ok? Então, ela já está negociando, certo? E se conseguir, aí sim, é um cenário muito positivo para os acionistas, ok? Então, segundo cenário, temos a venda de ativos. Esta seria uma outra alternativa para levantar dinheiro. Então, imagine, ela vende um ativo lá de 5 bilhões e faz um pagamento de uma dívida de 5 bilhões. E aí a sua dívida líquida cai. É uma solução direta, mas tem uma desvantagem. Se a empresa vender ativos rentáveis, pode melhorar o balanço hoje, só que piorar sua capacidade de geração de caixa do amanhã. Okay? Então, é uma faca de dois gumes. Curto prazo, diminui dívida. No médio e longo prazo, diminui sua geração de caixa. Então, é algo que precisa observar quais ativos que eles vão vender, tá? E por quanto. É isso que é o grande ponto, ok? Terceiro cenário, novo aporte de capital. Então, outra possibilidade é colocar dinheiro novo dentro da companhia. Sim, então neste caso, os acionistas e investidores poderiam realizar um aumento de capital. Então imagine uma dívida de 43 bilhões, um aporte aí de 10 bilhões. Então a dívida líquida cairia para 33 bilhões. E aí quem colocaria esse dinheiro? E principalmente em quais condições? Então, aí que fica o grande ponto. Se houver emissão de uma grande quantidade de novas ações, os acionistas atuais podem sofrer uma diluição significativa. Então, é um ponto negativo para o investidor. Quarto cenário que podemos ter: conversão da dívida em ações.
Então, esse é um dos riscos mais relevantes para quem possui essa ação. Então, em uma reestruturação, os credores podem aceitar transformar parte da sua dívida em participação acionária. Então, imagine uma situação em que a Braskem possui lá 40 bilhões de dívida e os credores aceitam tomar 10 bilhões dessa dívida em ações. Então, a empresa reduz a sua dívida, balanço melhora, mas em contrapartida, o que acontece? Uma quantidade enorme de novas ações. Então, os atuais acionistas são diluídos, passam a possuir uma porcentagem menor da empresa, que a gente chama de diluição, tá? Então, a empresa consegue sobreviver, mas o acionista sofre uma perda de participação, ok? Outro cenário, a recuperação extrajudicial. Este é um cenário muito provável, quase certeza que a Braskem irá, tá? Então, o que é? Extrajudicial não é a judicial, é uma anterior à judicial. Então, ela vai negociar com os credores para reorganizar as suas dívidas. Então, reportagens recentes apontaram que a companhia está avaliando uma operação para reestruturar mais de 10 bilhões de dólares em dívida, ok? Então, é importante entender que recuperação extrajudicial não significa falência, ok? O objetivo é justamente criar uma estrutura que permita à empresa continuar funcionando enquanto organiza todas as suas obrigações, tá? Para operação industrial, isso é muito positivo. Já para o acionista, tudo depende dos termos negociados nesta recuperação, ok? E último cenário, recuperação judicial. Então, normalmente, quando a companhia entra em recuperação extrajudicial, porventura, ela pode sim entrar em recuperação judicial. Então, caso a empresa ela não consiga um acordo adequado com os credores ou tenha dificuldade para honrar suas obrigações, ela pode sim entrar automaticamente em recuperação judicial, ok? Isso é ruim? Depende. Em algumas empresas, ela é necessária para o quê? Para evitar que as dívidas corroam o valor operacional da empresa. Então, recuperação judicial ajuda muitas vezes a empresa a fazer essa negociação com os credores e fazer um plano de reestruturação, ok? Então, o que deveríamos observar nos próximos passos da Braskem? Então vamos lá, o que observar? Primeiro ponto, o EBITDA. Descobrir se esse resultado foi um ponto fora da curva devido ao spread ou é o início de uma recuperação mais consistente, ok? Então, um trimestre excelente é bom e vários trimestres bons são mais importantes ainda. Então, observar EBITDA. Segundo, observar geração de caixa, tá? Ok? É um dos indicadores mais importantes. Não adianta o EBITDA subir se a empresa continua consumindo caixa. Então, muito importante observar o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre da empresa. Terceiro, dívida líquida. Sim, claro, aqui muito importante. É o que vai conseguir diminuir a alavancagem deste setor. No entanto, com uma taxa de juros aí elevadíssima, a dívida, infelizmente, ela sobe com essa taxa, ok? E aí a empresa precisa fazer a gestão desta dívida, tá? Outro ponto, a alavancagem. Então, muito importante, essa trajetória que eu comentei do 6,7 de dívida líquida sobre EBITDA, acompanhar como que vai ficar nos próximos trimestres. Vai cair para 5, vai cair para 4 vezes, vai subir mais ainda, então muito importante. Isso é o que vai medir se ela está diminuindo ou não a sua alavancagem. E quinto e último ponto a observar, mais importante de todos, o acordo que a Braskem vai fazer com os credores, ok? O investidor precisa entender exatamente aqui o prazo da dívida, seus juros, carências, as garantias dela, se vai ter conversão em ações ou se vai ter uma necessidade de novo capital ou uma diluição. Então, muito importante acompanhar como que a Braskem vai fazer este acordo com os credores, ok?
podemos ter aqui, vejo 3 cenários futuros para a Braskem, tá? Cenário número 1, temos recuperação, então a Braskem consegue manter seus bons spreads, o EBITDA permanece elevado, geração de caixa melhora, a dívida começa a cair e a empresa consegue negociar um alongamento dessas dívidas com menor pressão do caixa. E neste cenário, percepção de risco vai diminuir bastante, Braskem começa a mostrar sinais de recuperação. Cenário positivo essa, ok? Cenário 2, reestruturação. Então, o EBITDA melhora, mas não é o suficiente ainda para pagar toda a dívida. Então, a empresa vai renegociar suas obrigações, entrando em recuperação extrajudicial, conseguindo alongar os vencimentos, e aí pode haver um aumento do seu capital ou grau de diluição dos investidores atuais. E aí a empresa consegue sobreviver e continuar operando, ok? E aí o retorno dos atuais acionistas depende muito deste termo da reestruturação. A gente considera um cenário intermediário. E cenário 3, o pior de todos, que seria a deterioração. Então, esse cenário é o pior para a Braskem, em que os spreads petroquímicos voltam a cair e aí, consequentemente, o EBITDA dele diminui, geração de caixa dele piora e a dívida continua subindo. E aí a empresa não consegue chegar a um acordo favorável com os credores. E aí neste cenário aumenta significativamente uma recuperação judicial que pode dar errado, tá? E aí é um cenário que o investidor precisa estar preparado para enfrentar, tá? Então esse cenário seria o pior de todos, ok? Então podemos citar esses 3. Qual deles que eu considero o cenário mais provável? Mais provável, vamos torcer para que seja o cenário número 2, ok? Então, a empresa ela vai ter que renegociar suas obrigações, não tem jeito, ok? Mas o mais positivo que podemos levar em consideração no atual cenário é o cenário 2. Por que não o cenário 1 de recuperação extraordinária? Não por causa da taxa de juros. Taxa de juros, ela faz com que toda essa dívida dela suba exponencialmente, tá? E é um setor que fica muito dependente na questão do spread. Então, o spread ele faz muita diferença no resultado dela, tá? Então, muito mais possível um cenário 2. O cenário 3 de deterioração, só nos próximos capítulos que podemos entender. Vai depender muito como que será a negociação com os credores, ok? E pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que você aí que investe em Braskem tenha entendido um pouco o cenário atual dessa empresa, ok? Tenha ajudado a ver quais que são os pontos que você precisa analisar no próximo balanço e tentar ver se vale a pena o risco para você ou não. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Curtiu o vídeo? Perfeito. Dá um joinha. E surgiu interesse para uma consultoria de investimentos para montar sua carteira? Perfeito. Aqui estou eu. Então, monto carteira de investimentos de acordo com seus sonhos, objetivos e metas de vida. Então, monto uma carteira totalmente alinhado aos seus objetivos sem nenhum conflito de interesse. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona esse processo e também para entender seu momento atual de vida. Então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!